E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tímpanos Geográficos. Professor Gabriel, hoje vamos tratar de um assunto ligado aí à questão da população, né? Mais especificamente aí a transição demográfica e o desenvolvimento. A gente vai ver os seguintes tópicos, né? O modelo de transição demográfica, as fases da transição demográfica e um resumo final, né? Para a gente arrematar aí. O vídeo é feito com base no material de apoio específico para o grupo 5, né, da OCGV. Okay? Primeiro, ali tem algumas palavras estranhas, né? Transição demográfica, desenvolvimento, modelo, né? Bom, primeiro, o que é transição? Transição é transitar, ir de um estado com determinadas características para outro. Ou seja, dá uma noção de que as coisas estão se modificando, estão mudando, né? Estão se transformando. Né? Demográfica, tudo que tem a ver com população. Demografia é o estudo da população. Demo vem do grego que é povo, né? A população. Então, transição demográfica. Como é que as populações, né, vão se transformando, né, em termos de quanto que elas estão crescendo, quais as taxas de natalidade, quais as taxas de mortalidade, estão vivendo mais, estão vivendo menos, né? Isso é essas características que a gente vai ver da população para saber se ela está se transformando ou não. E sempre de maneira relacionada à economia, né? Ou seja, a qual nível de desenvolvimento que um país ele está atingindo, né? Isso vai fazer toda a diferença para afetar, né, os indicadores, os dados que vão afetar a transição demográfica. Sendo esses dois dados os principais, as taxas de mortalidade e as taxas de natalidade. É com base nesses dois dados principais que o modelo ele funciona, ok? Muito bem. Antes da gente começar, né, o modelo, o que eles tentam, o modelo tenta mostrar para nós, né, de que a população, ela não foi de nenhum país e da maior parte dos países do mundo, ela não cresce de maneira linear, né? Ou seja, ela não cresce como se fosse assim, aqui seria a origem da população, quase ninguém, e aqui seria, né, a população atual. Ela não cresce assim de maneira retinha, mais ou menos como está chegando o meu cursor, chegando para vocês aí o cursor do meu mouse, né, de maneira retilínea, reta, como se fosse um crescimento constante. Não, na verdade esse crescimento ele não é constante. Esse crescimento ele tem momentos que são de crescimento quase muito baixo, quase zero, até momentos que o crescimento é muito grande, até pontos que ele se desacelera e começa a diminuir novamente. Né? É isso que o modelo da transição demográfica eles tenta nos mostrar. Ele foi elaborado por um demógrafo, Frank Notenstein, né, que é um demógrafo norte-americano, né, lá no início ali do século XX, 1929. Claro, ele tem algumas limitações desse modelo, porque ele se baseou principalmente na análise da evolução das populações do Reino Unido, né, que teve um desenvolvimento clássico, né? Ou seja, foi o primeiro país a se industrializar, foi o primeiro país a mostrar como é que essa evolução se deu, né? Só que a gente tem que levar em conta que o mundo é feito de uma infinidade, né, de situações diferentes de um país para o outro. Né? Tem países que têm sociedades com culturas, com regimes políticos, com histórias completamente diferentes. Né? Esse modelo da transição demográfica ele não vai dar conta de muitas dessas coisas, como por exemplo a questão das migrações, por exemplo, ou então a questão das guerras, né? Da dominação que um país vai exercer sobre outro com o colonialismo, né? E outras questões aí que são muito particulares e peculiares de cada momento, né? Então, a gente tem que entender que isso aí tem que ser analisado de uma maneira crítica, esse modelo aí, tá? Esse modelo não pode ser analisado querendo encaixar todo e qualquer país dentro do modelo, e porque vai perceber que existem peças que não se encaixam perfeitamente, tá? É isso que a gente tem que entender, ok?
Muito bem. Então aqui dá para perceber, né, que a humanidade, a evolução do crescimento da população da humanidade, ele foi muito lento durante a maior parte do tempo. Né? Então, a maior parte da história da humanidade, o crescimento populacional foi muito pequeno. Nota que a curva aqui, né, do crescimento é muito baixa. Né? Vai levar 10 mil anos para ter aí, pular de 4 milhões para 190 milhões. Né? Ou seja, não chegou nem a 1 bilhão ainda. E a partir da Revolução Industrial que começa aí sim um crescimento vertiginoso da população mundial como um todo. Né? E hoje a gente já está chegando já em níveis onde a população já começa a desacelerar. Tá? Há um desaceleramento populacional. É óbvio que nem todos os países estão no mesmo barco. Né? Tem países que estão ainda com crescimento acelerado, países que estão com crescimento negativo, né? Países que já estão completando a sua desaceleração, países que estão iniciando a desaceleração do crescimento. Então, quer dizer, existe uma série de situações porque há estágios de desenvolvimento diferentes desses países aí, ok? Muito bem. Então, olha aqui, a gente pode perceber esses estágios bem diferentes. Né? Se a gente for pegar alguns países, como por exemplo Inglaterra, Gales e França, que pertencem ao grupo dos países capitalistas centrais, né? Os países desenvolvidos, os que primeiro se industrializaram. Né? Nota que a mudança para eles começou muito antes e foi mais suave. No Brasil, que começa a se industrializar bem depois, lá em meados do século XX, a transição ela já é um pouco mais abrupta. Olha aqui a curva do Brasil. Né? O Brasil, ele, em alguns anos, né, ele tem aí um acréscimo, né, da população. Isso aí está mostrando, tá, pessoal, a população urbana. Né? Repara que o Brasil, né, a partir ali, mais ou menos 1950, 60, ele ultrapassa, né? A população urbana ultrapassa os 50%, né? E a população brasileira vai se tornando cada vez mais... a população urbana ultrapassa a rural, né? É isso que eu quero dizer. Botsuana vai demorar mais ainda, porque Botsuana é um país ainda mais atrasado que o Brasil. O Brasil é um país atrasado, só que ele conseguiu se industrializar na segunda metade do século XX. Botsuana não. Botsuana tem uma industrialização muito limitada. Né? Botsuana foi colônia até pouco tempo atrás. Enquanto o Brasil estava se industrializando, Botsuana estava começando o seu processo de independência. Né? É um país muito novo nesse sentido, né? Que já vai entrar num mercado mundial dominado pelos grandes países desenvolvidos, né? E também por países não desenvolvidos, mas já industrializados, como o Brasil, China, Índia. Então, Botsuana entra na economia capitalista mundial, né, como um país, como uma criança que tem um monte de gigante na sua volta. Vai ser difícil Botsuana crescer nesse cenário aí, porque a economia mundial é uma disputa muito acirrada. Mas, como ela está inserida na economia mundial, ela vai conseguir obter alguns benefícios através do comércio. Né? Uma das vantagens de um país que surge e começa a se industrializar hoje é que ele não vai ter que inventar tudo desde o zero, né? Porque isso já existe, mas a desvantagem é que tu vai depender de outras economias. Esse que é o problema. Né? E Botsuana é um país dependente, né? Mas consegue aos poucos evoluir na sua população porque ela está em contato com outras economias capitalistas. Tá? Muito bem. Então vamos lá. O modelo da transição. A transição ela mostra o seguinte, ó, que uma população ela evolui de uma pirâmide que é basicamente um triângulo murcho, né? Que eu costumo chamar assim, para quase que aqui vamos botar aí o que? Um caixão, mais ou menos, né? Quase com o formato de um caixão, né? Seria esse triângulo murcho aqui uma fase de desenvolvimento muito baixo, pré-industrial, antes da indústria. Uma economia pobre, anterior à indústria e muito rural. Né? Para uma economia muito modernizada, né? Já típica, né, de um sistema econômico mais moderno. Né? Porque o que acontece aqui? Né? Aqui, nessa primeira etapa, ó, poucos idosos, significa que o país tem péssimas condições de vida. Aqui, muitos idosos, ou seja,
as pessoas estão vivendo cada vez mais. Aqui o número de jovens é muito gigantesco em relação ao resto da população, significa que a natalidade é muito elevada. Aqui nessa última situação, nessas duas últimas principalmente, né, a base da pirâmide se encurtou muito mais em relação à parte adulta e à parte idosa, significa que a natalidade caiu bastante. Então, a natalidade caiu bastante, a mortalidade também caiu, é um crescimento baixo. Então, repara, na primeira fase, o crescimento vegetativo, né, que é só levando em conta mortalidade menos a natalidade, né, que é crescimento vegetativo ou natural. Né? Natural porque ele leva em conta só aspectos naturais, né? Morte e nascimento. Então, na primeira fase, crescimento baixo. E nessas últimas fases aqui, né, vou usar a fase 4 basicamente, né, porque a fase 5 ainda está em desenvolvimento, né, a gente está tentando entender ela melhor. Mas na fase 4 aqui já começa uma queda muito grande, né, o crescimento vegetativo ele vai cair lá embaixo também. Né? Ele vai seguir, ele vai decrescer a ponto de estar lá embaixo esse crescimento vegetativo. Mas qual é a diferença desse crescimento vegetativo estar baixo aqui na fase 4 e na fase tradicional? A diferença é que na fase tradicional ele era baixo porque se a natalidade era elevada, a mortalidade também era elevada. Ou seja, mortalidade elevada, país pouco desenvolvido. Aqui não. Aqui a queda do crescimento é porque tanto a natalidade quanto a mortalidade são baixas, né? Ou seja, é um país que já está modernizado. Né? Então, por que na fase tradicional a mortalidade é elevada? Por vários motivos, né? O principal é a falta de modernização econômica da nação. Né? Tu tem ali, como tu não é um país modernizado, não vai ter tecnologias agrícolas no campo. Então, a atividade da agropecuária ela vai estar muito mais suscetível aos problemas climáticos e ambientais, né? Podendo destruir uma lavoura inteira. Aí, né? Isso aumenta a situação de fome. Então, tu não vai ter os defensivos agrícolas, as máquinas, as colheitadeiras, né? Os agrotóxicos, isso aí que livram, por exemplo, de algumas pragas. Né? E aumenta a produtividade da lavoura. Não tinha isso. Tá? Gente com fome é mais propícia a pegar doença. Né? Os métodos de higiene também nessa primeira fase são extremamente precários. Né? O saneamento básico também praticamente não existia, os métodos de higiene pública e privada também. Isso permite com que as doenças infecciosas se propaguem de maneira muito mais fácil. Né? Além disso, o nível da medicina e dos medicamentos era quase que inexistente. Então é muito comum de algumas partes dessa fase aqui, né, a taxa de mortalidade ora superar a taxa de natalidade. Né? Então a população às vezes tinha queda no número de população. Né? Então a gente tem aí uma imagem que mostra isso. Aí uma aldeia tipicamente neolítica, né? Ou seja, uma aldeia onde já se pratica aí a criação de animais e até mesmo agricultura, né? O neolítico é uma evolução em relação ao paleolítico, né? Onde só se praticava a caça, né? A coleta, a caça, a pesca. Aqui não, aqui o homem já se sedentariza, né? Não é mais nômade. Isso permite economia de energia, permite uma maior produtividade através da agricultura. A vida melhora, mas não é aquela melhora, né, que vai permitir um crescimento populacional absurdo. Tanto é que a população ela vai demorar muito para crescer até a Revolução Industrial. Né? E aí já uma propriedade, já, né, no Brasil, 1903, né, a Florada de Antônio Ferrino, né, o italiano, que veio essa imagem numa fazenda de café do Brasil. Então repara, né, uma vida no campo, porque o Brasil era um país predominantemente agrário, né, isso muito subdesenvolvido, né, tinha alguma pouca indústria que tinha no Brasil. Então é uma situação também típica do regime demográfico tradicional, da primeira fase
né, onde as mortalidades são elevadas, as natalidades também, né? Mas eu não falei porque que a natalidade é elevada aqui nessa primeira fase aqui, né? A gente tem aqui também, né, a natalidade elevada, né? Por que a natalidade é elevada na primeira fase? Porque o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, a chamada fecundidade, também é elevada. Por que os casais tinham muitos filhos nessa época? Por vários motivos. O trabalho no campo era uma coisa extremamente extenuante, né? Desgastava muito as pessoas, precisava de energia, mais energia. Para ter mais energia, mais filhos, para ajudar na lavoura. E depois aqueles pais que depois, logo em seguida, não vão mais conseguir trabalhar, porque o trabalho é duro no campo, né? Porque na época não tinha tecnologia, diferente do campo dos países desenvolvidos hoje, né? O que é um campo mais modernizado, é um campo onde tem trator, tem colheitadeira, tem máquinas, né? O agricultor hoje ele não tem mais a necessidade de ter tantos filhos, ele consegue inclusive assalariar outras pessoas, principalmente nesses países mais desenvolvidos. Mas aqui nessa fase aqui, né? Era bom ter mais filhos, inclusive para sustentar na velhice. As pessoas ficavam velhas mais rápido também, porque o trabalho era muito desgastante, né? E quem é que vai sustentar na velhice quando os pais não puderem mais trabalhar? Então, nessa época não existiam os sistemas de seguro social, né? Como o Brasil hoje tem o INSS, que tem aposentadoria também para o trabalhador rural. Naquela época não havia nada disso. Isso é uma conquista que vai vir ao longo do século XX, né? Através da luta dos trabalhadores, né? E a fecundidade ela também tinha que ser elevada porque a mortalidade infantil era elevada. Então, quer dizer, sei lá, às vezes uma mulher tinha aí, vamos supor, sei lá, 10, 12 filhos, 6, 7, 8 vingavam, né? 4 ficavam pelo caminho. Então era uma forma de compensar também o aumento, ter mais filhos para compensar essa mortalidade infantil que era muito elevada, né? Por conta daqueles problemas todos que eu falei, né? A falta de tecnologia gera uma série de problemas que eu já citei ali anteriormente. Né? Então a gente pode perceber aqui, ó, tanto no mundo quanto no Brasil, ó, os níveis de fecundidade eram muito elevados, né? Em média, né, superiores a 4,5, 5 filhos por mulher em idade reprodutiva, tá? O Brasil chegou a 6 e pouco, né? A partir que a humanidade começa a se modernizar, né? Então a taxa de fecundidade tende a cair. Mas num primeiro momento, né, as taxas de fecundidade da primeira fase da transição demográfica são bastante elevadas, tá? O que faz com que a população não cresça tanto é que a mortalidade também era bastante elevada. Ok? Então a gente pode perceber aqui no Brasil que até mais ou menos 1960, mais ou menos, né, a população brasileira era, a maior parte dela, né, a população urbana está aqui, ela era inferior à rural. Né? A população rural ela vai crescer no primeiro momento e depois ela começa a cair, porque muita gente vai do campo para as cidades. Mas num primeiro momento, população majoritariamente rural, vivendo no campo, a maior parte em situações muito precárias, sem tecnologia, alta mortalidade, né? Pessoal, se inscrevam no canal, ajuda o vídeo aí a chegar em mais pessoas, isso ajuda aí a gente produzir mais vídeos de qualidade aí, tá? Muito bem. Então vamos lá. Avançando então, aí a gente chega na fase da explosão demográfica. Quando um país ele começa a se modernizar, a se industrializar, o primeiro efeito que acontece é uma queda na mortalidade. Esse é o primeiro efeito que o modelo ele consegue observar através dos estudos, né? Se cai a mortalidade, mas a natalidade mantém-se elevada, o que acontece com o crescimento vegetativo ou natural da população? Começa a crescer de maneira mais acelerada. Por isso essa fase a gente chama de explosão demográfica. Então, com a modernização, muitas coisas que estavam matando na fase tradicional vão deixar de matar. Né? Quer dizer, não é que vão deixar de matar, é que vai ter algo que vai impedir aquelas coisas de agirem. Começa a vir saneamento básico, começa a vir medicamentos, os métodos e produtos de higiene começam a se popularizar, né? A melhora da tecnologia no campo
permite uma melhor oferta de alimentos, uma oferta de alimentos mais constante e mais barata, né? Isso permite com que a população se alimente melhor, né? Fique menos suscetível à doença e morra. Então essa aqui é a fase da explosão demográfica. E ela é muito marcada, essa fase, que eu botei aqui uma máquina da John Deere, né? Que é hoje uma grande corporação aí que começou com máquinas e implementos agrícolas. E o trator Waterloo Boy, né, de 1918, né, movido aí a um derivado de petróleo que é o querosene, né? E mostra ali, ó, burns kerosene perfectly, né? Ou seja, queima querosene perfeitamente. Então, quer dizer, uma máquina que vai ajudar muito o trabalho agrícola, né? Vai ajudar, por exemplo, com que muita gente que a produção ela melhore muito. Melhorando muito, diminui, né? Ajuda a contribuir para diminuir as taxas de taxas de mortalidade. E também aqui, né, começa as redes de saneamento básico, água encanada, esgoto tratado. Nossa, isso aí é uma evolução para cair a mortalidade impressionante. Né? Isso aí é uma revolução em termos de combate à mortalidade, o esgoto e a água tratada para as populações. Né? Muito bem. Aí a gente chega na desaceleração demográfica. Na explosão demográfica, a gente viu o tratorzinho ali representando a modernização do campo. Trator, obviamente, que foi produzido na indústria. Né? Então a indústria é a que está impulsionando toda essa modificação aí, né? Que está modernizando as economias. Acontece que o aumento da mecanização no campo, de tratores no campo, vai dispensar mão de obra. Muita gente no campo vai perder o trabalho no campo. Né? Alguns vão tentar se modernizar, não vão conseguir, vão perder suas terras e vão querer ir para a cidade. E a cidade, de alguns países que estão se modernizando também, que estão se industrializando, vai atrair com empregos na cidade. A cidade ela vai gerar um fator atrativo, enquanto que o campo também vai gerar um fator de expulsão, né? Por conta da mecanização do campo, da concentração de terras que está acontecendo junto com essa modernização. Né? Então isso vai fazer com que muitas pessoas migrem para as cidades, é o chamado êxodo rural. E com esse êxodo rural, muitas pessoas começam a perceber que ter mais filhos já não é uma coisa boa do ponto de vista econômico, né, para suas famílias. Né? Não é mais. Né? Então começa a terceira fase da transição, que é uma desaceleração demográfica. As pessoas que vão para as cidades através do êxodo rural vão ter mais acesso à informação e à escolaridade. As mulheres, principalmente, vão ter maior consciência, por exemplo, de como prevenir uma gravidez, vão conhecer melhor o seu corpo. Né, vão ter mais acesso a métodos contraceptivos, né, vai se perceber que o custo de vida nas cidades é muito maior. Né, tudo isso faz uma mulher a pensar em ter uma carreira, ter independência e retardar a primeira gestação. Né. Então, quer dizer, força-se um planejamento familiar, né, que a realidade está impondo para as pessoas. E boa parte das pessoas estão entendendo isso. Né? O Brasil nunca teve, por exemplo, nenhuma política demográfica de controle de natalidade. Uma política demográfica chamada controlista. Né? Não. Teve alguns institutos, alguns organismos que fazem campanhas, né, em prol do controle do planejamento familiar. Né? No Brasil tem um chamado BENFAM, né, por exemplo, né? Mas nunca foi uma política de governo. Teve países que teve políticas demográficas controlistas. Né? Algumas eram menos invasivas, era só através de campanhas, de propaganda e de distribuição de métodos contraceptivos. Outras mais rígidas, né, impositivas, né, como a China, a questão da política do filho único, ou até países que implementam a esterilização forçada de mulheres. Né. Isso aí é uma coisa muito invasiva, né, muito agressiva. O Brasil nunca precisou fazer isso. Alguns países entenderam que precisariam fazer isso. Né? Isso aí varia muito de país para país. O Brasil nunca precisou. Né? E outros países
talvez não precisassem disso, né? A própria China começou a política do filho único depois que as taxas de fecundidade já vinham decrescendo, né? Então, quer dizer, será que a política do filho ajudou, não ajudou? Isso é uma questão a se discutir, tá aí pra gente pensar. Mas nessa fase, então, começa a desacelerar. Então, quer dizer, a curva de crescimento vegetativo da população já começa a não mais subir, já começa a estabilizar para depois começar já na próxima fase a cair por conta disso. Então, quando o país já se completa essa fase aí, né? Vamos avançar um pouquinho nessa desaceleração antes, né? A gente percebe aí, só para a gente ter uma ideia, as metrópoles mundiais, né, que são aquelas grandes cidades, né, que concentram grande parte do poder, né, econômico, financeiro, um poder gigantesco de atração de pessoas para trabalhos, para serviços públicos, né? Essas são as grandes metrópoles, né? Reparem que elas crescem em número e tamanho, né? Claro, ali ela só está botando ali né, o ranking das 10 primeiras, mas existem mais do que 10 aqui, né? No mapa, e elas crescem em tamanho, porque muita gente vai se adensando, vai indo, vai procurando esses lugares, né? Em muitos lugares, né, principalmente nos países subdesenvolvidos, essas metrópoles vão crescer com uma série de problemas, né? Problemas de criminalidade, problemas de habitação precária, enfim, todos os problemas que uma cidade grande de um país subdesenvolvido, que não consegue lidar economicamente com todas essas questões, vai ter, tá? Então essa é a fase da desaceleração demográfica, né? Aí tem uma obra muito interessante do Cândido Portinari, que é um dos maiores artistas do Brasil, mostrando a obra Retirantes, né? Que ela tá lá no Museu de São Paulo, MASP, que mostra aqueles imigrantes que vêm lá do interior do Nordeste, regiões rurais, procurar trabalho nas cidades. Hoje a gente sabe que boa parte da mão de obra do estado de São Paulo ela é nordestina, né? Ela veio do Nordeste. São Paulo praticamente se industrializou com a mão de obra nordestina. Cresceu com o trabalho do trabalhador nordestino que veio como migrante dessa região, né? E ajudou a construir a riqueza de São Paulo. Então tem muitos paulistas na região sudeste, principalmente ali São Paulo, Rio de Janeiro também, né? A gente tem até a situação do grande filme brasileiro de 1998, Central do Brasil, que mostra essa professora Dora, né? Que ela escrevia cartas lá na estação de trem Central do Brasil, por isso o nome do filme, e muitas pessoas que vinham falar com ela eram pessoas analfabetas, migrantes nordestinos que ali vinham morar, que queriam escrever cartas para os seus parentes que ficaram lá no Nordeste, né? Filmaço, né? Seria bom vocês assistir, e mostra bem essa diferença de dois tipos de regiões dentro do mesmo país com níveis de desenvolvimento muito diferentes, muito diferentes. A gente vai ver uma região muito atrasada no Nordeste, uma região muito industrializada, né, muito mais moderna no Sudeste, né, em especial ali no caso específico Rio de Janeiro. Tá? Bom, e no regime demográfico moderno, nós temos uma seguinte situação, que o país ele já chegou, meio que completou a sua transição demográfica, já é um país plenamente estabelecido. É o caso dos países desenvolvidos capitalistas, né? Que a população já parou de crescer. O crescimento vegetativo parou de acontecer, né? Então tem muitos governos que incentivam, né, a natalidade. Aí a gente tem um caso de logo no pós-guerra esse incentivo da natalidade, né? Porque o país passou por uma guerra, né? Precisava de mão de obra para sustentar um crescimento populacional, um crescimento econômico, né? Mais gente para trabalhar, para ter mais arrecadação, para aumentar o crescimento populacional, o crescimento econômico, perdão, né? Aí uma campanha de incentivo de natalidade da época, né? Mas isso aí, voltando um pouquinho no regime de desaceleração, né? A gente percebe os Estados Unidos ali, principalmente ali, né, após ali a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que a gente tem aqui
uma queda aqui no crescimento em geral, né, da população, e a gente começa a perceber que depois ali daquela crise de 29, que dá uma estabilizada no crescimento, né, a gente tem uma elevada taxa de natalidade antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? A população sente que vai ter uma guerra, muitos soldados fazem filhos, né? Porque talvez não sabem mais se vão ver suas esposas, os casais têm filhos, né? E logo em seguida, né, com o final da guerra, né, 1945, há essa etapa aqui de grande crescimento populacional que é chamado Baby Boom, uma explosão de muitos nascimentos que acontecem nessa época, né? 76 milhões de pessoas foram geradas nos Estados Unidos nesse pós-guerra, né? E depois as taxas de natalidade voltam ao seu patamar normal de um país desenvolvido, né? Que já completou a sua transição demográfica aí. Tá, então isso é uma curiosidade bem interessante, chamado Baby Boom, né? A Inglaterra passou por coisa similar, inclusive, né, aquele cartaz que a gente viu anterior era relativo à Inglaterra mesmo, né? Cartazes incentivando a natalidade, né? É bem nessa época, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente chega na quarta fase, que é o regime moderno, que a gente já está falando um pouquinho dele, né? Onde tu vai ter aqui, né, a base da pirâmide, ela já não é mais, ela já é bem menos larga em relação às outras camadas, né? A pirâmide ela se aproxima de um formato mais ou menos ali de um caixão, né? Óbvio que isso é um modelo, né? A realidade ela é um pouquinho mais complexa, mas é mais ou menos isso daí. Então as taxas o crescimento aqui ele começa a ser passa a voltar a ser baixo, por quê? Porque a natalidade caiu, né? A natalidade já caiu, o aumento do nível educacional das famílias faz com que a natalidade caia. A população mais urbana tende a ter menos filhos pelos motivos pelos quais eu já citei anteriormente, né? Então ali hoje a gente vai ter algum problema nesses países que é o seguinte, é buscar ter filhos, né? Então olha ali, BBC News, ó, como 4 países europeus estão lutando para que seus cidadãos tenham mais filhos. Europa oferece incentivos para aumentar a taxa de natalidade, veja o que cada país oferece. Então vários governos vão oferecer incentivos para as famílias terem filhos, inclusive incentivos em dinheiro, né, para as famílias terem mais filhos. Porque a população, o país ele precisa de mão de obra. Se não tem mão de obra, o que acontece? Vai necessitar de imigrante. Em muitos países, como a Alemanha, né, o primeiro-ministro alemão já falou, né, embora na Alemanha tenha desde muito um incentivo à natalidade, isso não está sendo suficiente, né? Ele já disse, a gente vai precisar trazer imigrantes, vai trazer imigrantes. E daí na questão dos imigrantes tem um problema, que é o problema dos grupos xenófobos, né? Xenofobia é aversão ao estrangeiro, é rejeição ao estrangeiro, né? Porque vem muitos estrangeiros de outros países mais pobres para esses países, né, em busca de melhores condições de vida e acabam competindo no mercado de trabalho com o alemão, né? E muitas das empresas vão preferir pagar salários menores, mais baixos para os estrangeiros, né? Porque isso reduz os custos para ela. Então cria-se, né, muitos grupos políticos, principalmente a extrema-direita, explora esse fenômeno, dizendo que a culpa é do imigrante, tem que barrar o imigrante. Mas são as próprias empresas dos países deles que empregam esses imigrantes, e boa parte dos grandes conglomerados internacionais desses países, né, transferiram boa parte das suas plantas industriais para países do terceiro mundo, como por exemplo a China, onde a mão de obra é muito mais barata, ou em outros países, né? Então quer dizer, por que não chamam, por exemplo, não fazem leis para obrigar suas empresas transnacionais a retornarem, a trazer as suas plantas industriais novamente para os seus países, né? Não está se atacando o problema em si. E tem outro problema, que esses países desenvolvidos, eles meio que já esgotaram grande parte da sua capacidade de crescimento, de geração de empregos, de mais e mais e mais e mais empregos, né? Então quer dizer, é uma capacidade limitada. Isso, diante do aumento do número de imigrantes, acaba se tornando de fato um problema,
né? Justamente por conta disso, boa parte dessas empresas saíram do país, né? Foram procurar mão de obra barata em outros países onde a mão de obra é mais barata ainda. Então cria-se toda essa situação aí, esse conflito, né? Que hoje que está na pauta do dia, principalmente nos países europeus, nos Estados Unidos também, com a questão do Trump, né? Estados Unidos, é grande parte dos imigrantes que vão para lá são da América Latina, alguns da África também, da Ásia, enfim, mas principalmente os latinos, né? Então lá tem essa questão aí toda aí também, né? Se a gente fosse pegar, assim, pessoal, fazer uma comparação entre níveis de desenvolvimento e dados econômicos, a gente percebe o seguinte, ó. Vamos pegar dois países atrasados não industrializados, Chad e Namíbia, tá? Dois capitalistas atrasados que se industrializaram, China e Índia, que até hoje compõem o grupo do BRICS, né? Que a gente já falou quando falou em nível de desenvolvimento e riqueza, num vídeo só para isso, né? O que são os BRICS. E um país pertencente ao grupo dos capitalistas centrais, desenvolvidos, né? Aqueles países imperialistas, que têm grandes corporações internacionais, né? que dividem o mundo entre si, né? E dominam inclusive a economia da esmagadora maioria dos países. A Suíça é um caso, né? A Suíça tem várias corporações, né? Entre elas as mais famosas para nós é a Nestlé, que é a mais famosa de todas, e a Roche, né? Que é da indústria farmacêutica, que produz inclusive um remédio muito conhecido no Brasil, que é o Rivotril, né? Que é ligado aí a questões de distúrbio psicológico, né? Ligado à questão da ansiedade, depressão, esse tipo de coisa aí, tá? Então repara o seguinte, pessoal, que a taxa de fecundidade, quanto maior o nível de desenvolvimento, menor ela vai ser. Tá? Menor ela vai ser. Isso vai refletir nas pirâmides etárias. E logo a taxa de natalidade é a mesma coisa. Ó. Ela é maior nos países não desenvolvidos, subdesenvolvidos não industrializados, e menor na Suíça, que é o mais avançado de todos. Taxa de mortalidade é a mesma coisa, ela tende a ser menor aonde? Nos países que vão se industrializando, que vão se desenvolvendo, né? Na Suíça ela é menor. O Brasil, até embora não tenha a capacidade toda econômica que a Suíça tem, conseguiu fazer um bom trabalho, inclusive, na redução da mortalidade, né? A julgar pela mortalidade, o Brasil está quase igual à Suíça. Agora, se tu for morar na Suíça, tu vai ver que não é bem assim, né? Que morar na Suíça seria muito melhor as condições de vida do que no Brasil. Expectativa de vida também, ó. Quanto mais desenvolvido o país, maior é a expectativa de vida, né? O quanto se espera que uma pessoa irá viver naquele país com aquelas condições de vida que aquele país apresenta. Isso é expectativa de vida. E o crescimento demográfico? Mais elevado nos desenvolvidos não industrializados, que eles ainda estão em fases da transição demográfica anteriores, né? Ainda com crescimentos elevados, né? Enquanto que o Brasil já até diminuiu o crescimento em relação à Suíça. Por que na Suíça o crescimento é maior? Porque na Suíça atrai muito imigrante, né? A gente pode ver isso aí, a gente pode perceber pelas seleções de futebol, né? A Suíça tem, por exemplo, atacantes negros, como por exemplo o Embolo, né? Não, ele não nasceu, ele não tem uma origem suíça, né? Ele é originário de uma família, né? Que veio da África, né? Imigrantes, é questão da imigração, porque a Suíça é um país muito desenvolvido, atrai imigrantes, né? População rural também, ela é maior sempre, né? Em países subdesenvolvidos não industrializados. À medida que o país se industrializa, a população rural tende a cair, tá? E aí tem algumas coisas peculiares, como por exemplo, né, a Índia, por exemplo, apesar de ser um país bastante industrializado, né, ela tem muita gente ainda no campo, né? Até porque a Índia é uma civilização milenar, sociedade dividida em castas, uma sociedade extremamente rígida, é uma sociedade onde as transformações são muito mais lentas e difíceis de lidar do que, por exemplo, o Brasil, que não é uma sociedade milenar, né? O Brasil tem 500 anos no máximo, né? A China tem aí tranquilamente 5, 6, 7 mil anos, né?
A Suíça, ela é um país pequeno e o sistema de transportes desse país é muito eficiente. Então, de maneira que um cara que vive no campo para um cara que vive na cidade, a distância lá é muito curta, né? E no Brasil tem um detalhe, muito lugar no Brasil que é considerado urbano, né? Na verdade, ele é mais rural do que urbano, né? Porque o que é o rural? O rural é o domínio das atividades do setor primário. A maior parte das pessoas vive, né, de uma rotina ligada ao serviço, a questão da economia está vinculada ao setor primário da economia, agricultura, pecuária, pesca, esse tipo de coisa aí, né? E no Brasil o cálculo ele não é feito exatamente assim, então isso dá uma determinada distorção, né? Mas enfim, a gente tem que levar em conta sempre os aspectos gerais, né? Sempre os aspectos gerais, lembrando que cada país dentro desses aspectos gerais tem lá suas pequenas especificidades. Aqui eu citei alguns casos, mas no geral, quanto mais desenvolvido, menor é a população vivendo no campo e mais gente vivendo na cidade, né? Então olha ali, ó, peguei os países que eu, né, coloquei aí, né? E tá aí a localização deles. E repara a pirâmide, né? Repara as pirâmides, compara lá com o modelo que a gente tem lá. Ó o Chad, base larga, topo estreito. Pouca gente chega na idade idosa. Alta natalidade, base larga. Topo estreito, elevada mortalidade. Baixa expectativa de vida no Chad. Namíbia, ó Namíbia já começa a ter ali, né, uma base mais estreitinha um pouquinho, começa a se ampliar, começa a ganhar corpo ali no meio, aos pouquinhos vai aumentando o número de idosos, né? Mas a Namíbia ainda está num estágio bem atrasado, né? Porque a Namíbia e o Chad estão na África e a África, os países são países muito novos, né? Países que têm no máximo 50, 60, 70 anos, né? Foram colônias europeias até muito pouco tempo, economias muito frágeis, muito dominadas, né? Muito pouco desenvolvidas. Índia e Brasil, a coisa já começa a mudar de figura. Repara que o corpo ele já é mais bojudo, né? Ele já é um corpo mais pronunciado em relação à base da pirâmide, o que mostra uma natalidade bem mais baixa, uma mortalidade já em bastante nível de queda, a ponto de que o topo ele já começa a ficar bem mais robusto, tanto na Índia quanto no Brasil, né? O Brasil um estágio um pouco mais avançado do que a Índia, porque esse bojo da população adulta ele está mais em idades superiores ao da Índia, né? A Índia tá esse bojo aqui ele tende a subir, que nem uma garganta, né? Que nem o gogó, né? O gogó de uma garganta, ele vai subindo, 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 né? De maneira que esse bojo ele vai se elevando, se elevando, se elevando, e a população, a parte idosa, vai ficando mais larga, vivendo mais gente cada vez de idade mais idosa, né? Enquanto que a Suíça já é um regime bem, dá para perceber, bem moderno, né? Bem um número maior de idosos, né? Com a parte aqui do população adulta bem pronunciada, né? A queda bem sustentada aqui da natalidade. Repara que em 3, 4 faixas ela permanece mais ou menos igual, né? E essa população que está aqui hoje, seguramente ela vai chegar aqui nesses níveis superiores na idade idosa, porque já é um país consolidado como um país modernizado, com altas taxas com alta qualidade, né, nos padrões de saúde e de bem-estar social, tá? Então esses são os 5 países aí, né? A gente pode ver um resumo final, se a gente for ver aqui, né? O Chad hoje é o Brasil em 1950, só para você ter uma ideia, né? Quer dizer, 70 anos depois, o Chad tem um comportamento demográfico muito similar ao nosso. E mesmo assim é possível que o Chad, mesmo nessa época, não tenha o desenvolvimento que o Brasil tinha na década de 50. Né? E repara que o crescimento da população do Chad é extremamente errático, né? Ele tem altos e baixos muito pronunciados, né? O Chad teve uma guerra muito longa
ali no norte da África, né? Isso tudo afeta o crescimento populacional, né? As guerras afetam bastante isso, né? Quer dizer, cada país ele tem as suas peculiaridades que permite que a gente não consiga às vezes encaixar no modelo de desenvolvimento, né? Aqui a Namíbia, né? A Namíbia também uma diferença grande aqui no crescimento, né? Lembrando que a Namíbia teve uma guerra com a África do Sul, né? Que a África do Sul colonizou a Namíbia depois da Alemanha, né? Teve uma guerra bem complicada, depois teve um pico aqui de crescimento populacional bem grande, um baby boom gigantesco ali, né? Para depois voltar a cair, né? A se estabilizar e ir decrescendo cada vez mais os níveis de natalidade da Namíbia. Namíbia é o Brasil em 1985, mais ou menos, né? Se a gente fosse comparar, né? As duas pirâmides, tá? Brasil e Namíbia. Índia e Brasil muito similares, repara que os dois têm quedas da taxa de crescimento populacional muito parecidos, os dois, né? Porque eles de fato tiveram um desenvolvimento, uma modernização muito similar. Lembrando que a Índia foi colônia até 1949, colônia do Reino Unido, era a principal colônia do Reino Unido. E ela se manteve, se tornou independente ali, questão da independência, né, questão do Gandhi e tal, né? E a partir dali ela começou a ter uma modernização mais acentuada, o que permitiu que ela começasse a fazer uma transição demográfica de maneira mais sustentada. E o Brasil ali, né? Uma situação muito parecida, mas em alguns níveis, em algumas décadas já mais avançado do que a Índia, a julgar por essa parte. Esse bojo aqui, né, tá concentrado já em populações um pouquinho mais adultas, né? Lembrando que se o país continuar do jeito que tá, esse bojo aqui, essa parte mais larga da pirâmide, ela vai subindo, né? E vai gerando aumento da população idosa, né? Óbvio que uma boa parte dessa população que está aqui, né, nessa faixa dos 35 ou 39, né, ela vai diminuindo porque vai tendo uma mortalidadezinha ali. Mas a mortalidade ela vai sendo cada vez menor, né? Então ela vai chegar lá no topo mais inteira do que está chegando hoje, por exemplo. Tá? Muito bem. E aí, Suíça, né, velho? Suíça, a gente tem aí a Suíça, né? A Suíça é uma queda bem grande aqui da natalidade, chegou a cair abaixo de zero crescimento, né? Para depois dar uma retomada por conta do que? Da imigração, né? Alto nível de imigração, né? A Suíça é um dos países que mais tem porcentagem de imigrante na população. De cada 4 suíços, 1 é imigrante, né? Então isso explica esse aumento, né, do crescimento da população recente na Suíça, né? Coisas, por exemplo, que o modelo de transição demográfica ele não dá conta, tá? Mas vamos lembrar que o modelo ele nos ajuda a entender uma série de coisas, mas que ele tem as suas limitações. A gente tem que entender essas limitações aí, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ajudem esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas, ok?